Muito bem-vindos ao Poção Mágica de Gabi, retornando aqui nessa segunda-feira, 4 de maio, retorno do nosso programa semanal e agora aqui com várias possibilidades, meus amores. Deixa eu ver aqui o que temos. E olha só, vamos falar hoje sobre posicionamento e aqui dentro do nosso encontro do Poção Mágica, nós vamos fazer mentoria individual para quem estiver aqui ao vivo comigo, quem realmente caso vai poder ficar à vontade e trazer sim a sua situação, tá? Então, como vocês estão depois desse feriadão, hein? Como vocês estão? Olha, eu confesso para vocês que eu estou aqui bastante aflita, vou compartilhar inclusive aqui no início da live com vocês, meu gatinho que tem 7 meses, sexta-feira de noite, meia-noite mais ou menos, ele subiu no telhado, talvez para passear, para alguma coisa assim, e até agora não voltou, e a gente tá na segunda-feira hoje, né? Nesse horário de meio-dia, que é o horário que eu marquei aqui a live com vocês, tá? Então, quem me acompanha aqui, que é gateira, que sabe, assim, gente, como lidar com isso, porque, assim, tá bem desafiador, confesso pra vocês. Tava quase chorando agora há pouco, se eu chorar na live aqui, vocês relevem aqui, porque nós vamos sim fazer a live firme e forte, maravilhosos, com postura de imperatriz. Mas, assim, gato é uma novidade na minha vida, principalmente esse que chegou filhotinho. Então, tem o outro gato que chegou adulto, tudo mais, mas esse chegou filhotinho, me dizem, eu ainda não... Já tava na programação, dizendo que tinha que castrar tudo. E a programação seria daqui a um mês. Então, agora eu tô, assim, bem sem chão, para falar a verdade, abrindo meu coração para vocês. Eu sou mentora de relacionamentos, mentora de relacionamentos, mas que hoje, sim, estou precisando, assim, realmente desse momento, assim, de transparência, de sinceridade, tá? Mas bora pro tema da live de hoje, falar sobre posicionamento, tá? E o que a gente tem para trazer hoje, então, quem tenha visto aqui o início do nosso encontro de hoje, desse Poção Mágica, e saiba de alguma orientação, alguma coisa que eu possa fazer, tem alguma sugestão, depois eu vou comentar realmente nos stories isso, porque eu fui dando tempo ao tempo, mas agora eu acho, assim, que já excedeu bastante, ele nunca ficou tanto tempo fora. Então, as gateiras de plantão, por favor, me ajudem nesse momento, viu? E hoje, vamos falar aqui da live. Poção Mágica de Gabi, pra quem não conhece, é um programa semanal que eu lancei lá em 2021. E ele teve temporadas até hoje. Então agora ele tá voltando numa nova temporada, o Poção Mágica de Gabi, com uma nova cara, um novo formato. Que é o que essa nova cara, esse novo formato? É justamente a possibilidade de eu te trazer uma poção mágica pra tua parte amorosa, pra alguma coisa que você esteja querendo ver aí na tua vida amorosa. Então, o que vai rolar aqui? Nós vamos falar um pouco sobre o assunto, mas você que tá aqui ao vivo, você pode trazer no chat o teu caso para que eu possa dar ali uma poção amorosa, né? Uma poção mágica, né? Assim, uma intervenção, como sendo uma mentoria individual, tá? Aqui, gratuita no nosso programa, tá? Então, esse é o intuito que vem essa temporada do programa. Então, sim, vou te trazer um tema, a gente vai conversar um pouco sobre isso e daí eu vou começar a fazer essas intervenções. Então, você já vai comentando com as tuas amigas, segunda-feira, às 12h12, a gente aqui com a nossa live semanal do Poção Mágica de Gabi, esse programa especial que vai trazer esse intuito nessa temporada. Combinadas? Tá? Então hoje eu vou te mostrar que você, assim, já sabe muitas vezes exatamente o que tá errado no teu relacionamento, mas mesmo assim continua aceitando aí algumas coisas, tá? Então hoje o objetivo aqui é que eu te traga tente te ajudar assim com mais clareza para que você consiga enxergar melhor o que de repente pode estar rolando aí no seu relacionamento amoroso, tá? E
como eu disse, isso vem todo ao encontro da retomada do Poção Mágica de Gabi. Com essa temporada, você podendo trazer a tua situação e eu trazendo ali exatamente o que você pode fazer. Nesse caso, qual é a melhor intervenção como uma poção mágica mesmo para você. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriele, tá? E eu ensino mulheres a pararem de se anular e se posicionarem no amor, tá? Então, você que já tá aqui, vai escrevendo a tua situação aqui ao vivo, tá? Essas intervenções, gente, da mentoria individual é somente aqui ao vivo, mas também você, além do nosso programa, que daí você pode ter essa intervenção na segunda-feira, né, no Poção Mágica, mas você pode ficar de olho ao longo da semana nos stories, porque pelo menos uma vez na semana eu vou começar a abrir caixinha de pergunta para mentoria individual gratuita, né, lá nos stories. Então, você pode sim mandar qual é a situação que você está vivendo no teu relacionamento amoroso, se você é solteira, casada, todo esse conjunto. Então a tua interação lá nos stories, quando tiver essas enquetes, solteira, casada, é legal para eu entender em que situação você está vivendo hoje, tá? Então, às vezes a mulher solteira, ela vai passar por aquelas situações assim, de ele ter sumido, tá? De ele não querer nada sério, de ele não te valorizar, pode ser na situação da mulher solteira, mas pode ser na situação da mulher namorando, na situação da mulher casada. Eu ia dizer que mais poderia ser na casada, dependendo do casamento, mas olha, pior ainda, se já tem indícios de ele não te valorizar durante o namoro, né, já começa a ficar bem claro que essa relação, ela não faz o menor sentido ali de evolução para algo mais sério, né. Então, o problema muitas vezes não é que você não sabe, mas é que você acaba, às vezes, não sustentando, não dando conta daquilo que você já sabe no final das contas. Então, é como se você sentisse, percebesse e até visse os sinais, mas continuasse, como já aconteceu comigo, tá? E isso faz com que você se perca na relação, e eu posso dizer isso categoricamente pra você, porque eu já passei por isso. Então, eu já comecei relacionamento em que lá, nos primeiros saídas ali, ainda... Não, pra ser sincera, nas primeiras saídas ficando, poderia até se dizer que já tinham alguns sinais, mas assim, foi um namoro que logo ele assumiu, ele pediu bonitinho em namoro, né, e tudo mais, e não foi muito tempo, e no decorrer, então a gente já oficialmente namorando, mas episódios, pequenas coisinhas nos nossos encontros começavam a aparecer, eram sinais me mostrando algumas coisas. E eu não quis ver, eu quis passar por cima disso. E eu fui levando, e o relacionamento ele foi inclusive evoluindo, tá? E mesmo assim eu quis relevar, eu não quis enxergar, eu não quis... Na verdade, gente, o que acontece, como eu passei, eu sei te dizer o que é que eu não quis aceitar. Eu não quis aceitar de que aquilo que eu estava vendo, a minha intuição já tinha dito e estava já dando aqueles sinaizinhos de alerta vermelho, assim, querida, isso aí não é bem o relacionamento que você no fundo deseja. Mas eu fui continuando. E às vezes você pode ir continuando, como eu fui, achando, não vou encontrar ninguém melhor, olha só que bonitinho, mas tem isso, mas ele me trata tão bem, aqui, ali, assim, assado, faz isso, aquilo. Só que no momento que tu já viu esses sinais, pode ter certeza, esses sinais, eles lá, mesmo que mais na frente, eles vão retornar, eles vão aparecer, e eles vão vir com uma força tão grande, porque se a pessoa, em poucos sinais, em poucos dias, semanas de relacionamento, de ficante e tal, mesmo os primeiros momentos do namoro, a pessoa já começou a deixar vazar, sem querer, do inconsciente dela, alguns comportamentos, algumas atitudes. Não pense que isso vai melhorar. Pelo contrário, presta atenção na palavra que eu usei, vazar. Significa que aquilo ali já vazou e você só tá tendo uma demonstração de fato que a pessoa tem dentro ali dela, desse inconsciente, dessa situação. Então, isso, quando passar no decorrer do tempo, quanto mais as sombras de vocês dois combinarem que não combina, né? Porque a tua sombra, o que é a sombra? É aquela parte mais
É aquela parte que a gente não quer ver da gente, que a gente precisa trabalhar, né? Deixar a tela vir à tona assim, trabalhar aquilo ali aqui em cima, para que aquilo ali não vire assim uma bola de neve, um desastre, um monstro, literalmente. De sombra ela passa para monstro, né? Então, para não acontecer isso, quando essas demonstrações elas começam, vem justamente o ponto de atenção, né? De atenção, poxa, o que está acontecendo aqui? Né? Por que você não está querendo enxergar? Você às vezes não está querendo enxergar, como eu. Você não estava aceitando, eu não estava aceitando, porque eu não estava a fim de pagar o preço de não dar continuidade naquele relacionamento que inclusive já tinha virado um namoro. E ele estava bom por um lado, mas por outro lado estava me dando indícios que é assim, gente, se você é uma mulher solteira e você quer se casar, você quer ter um relacionamento sério com um homem que vai assumir de verdade um compromisso, você vai precisar ficar muito, mas muito atento aos sinais. Porque se ali, quando o namorado, ele não dá os sinais, né, as demonstrações de realmente assumir um compromisso com você, esse relacionamento, ele não vai evoluir para um casamento. Ou ele até pode evoluir para um casamento, mas ele não vai ser um casamento duradouro e com um relacionamento dos sonhos de fato, como você de repente deseja. Por quê? Porque os indícios a gente pode não querer ver, mas eles já apareceram, eles já estão ali, tá? Então, realmente ponto de atenção, é perceber os sinais e ver, poxa, você tá continuando, então você tá já se perdendo ali dentro dessa relação, tá? Então, tem que observar muito como você se relaciona. Por exemplo, nessa situação de namoro, quer ver um exemplo muito clássico, né? E eu lembro de amigas da minha irmã que tinham esse tipo de situação, esse tipo de relacionamento. Alguém já viu aqueles relacionamentos que são assim, ó? A pessoa tá namorando, ela começa a namorar, e daí quando vê, estão os dois assim, namorando 10 anos. Agora eu lembrei que eu vi agora, o ano passado eu vi uma situação dessa. Tá namorando há 10 anos. Gente, de verdade. Tá namorando. Não, às vezes é só namorando. Às vezes tá namorando e virou noivo. Mas é aquela coisa, parece que só virou noivo pra mudar o patamar, mudar o nível ali. Mas não tem uma real intenção de assumir o compromisso daquilo ali virar o casamento. Porque se a pessoa virar noiva é porque vai virar um casamento. Mas às vezes não tá indo pra esse lado. Então, tem que ter, vamos dizer assim, muita atenção nesse sentido. Aí que eu tava falando que eu lembro que tinha uma amiga da minha irmã, tava namorando há 10 anos, gente. Gente, eu não consigo entender isso. Né? Namorando há 10 anos com uma pessoa e não saíram do lugar. Eu não tenho bem certeza do final dessa história, mas eu acho, se não me falha a memória, eu acho que o final dessa história foi que depois desses 10 anos, eles acabaram o relacionamento e ela conheceu uma outra pessoa que daí não foi um relacionamento que, né, teve uma demora tão grande para virar um casamento. Aí eu lembro que sim, eles casaram, tiveram filhos gêmeos. Eu acho que foi isso. Ou eu não lembro se ela acabou casando de fato com essa pessoa, tá? Porque tem uma outra história que eu tô lembrando aqui, por isso que eu dei essa pausa aqui pra eu tentar organizar aqui as ideias. Que às vezes eu tô fazendo a live pra vocês, como semana passada a gente teve uma série de lives, né? E às vezes na hora eu posso até fazer algumas anotações, tal, pra lembrar de alguns exemplos, mas às vezes na hora que eu tô falando é que me vem os exemplos. Isso aconteceu muito semana passada, tá acontecendo agora. Teve um outro caso também de um namoro muito longo e depois essas duas pessoas realmente acabaram casando. E aí tiveram filhos e aí o casamento começou a ficar ruim, começou a ficar complicado e o relacionamento ficou bem degringolado e eles acabaram se divorciando lá na frente, tá? Então, é de duas uma. Eu, particularmente, o que eu vejo, do que eu estudo, né, sobre esses comportamentos na parte de relacionamentos, de verdade que um relacionamento que tá ali com longa data de namoro, e não é, porque às vezes, gente, pode até ser um namoro, mas tem ali um fechamento dos dois, planos em conjunto, eles já conversaram sobre.
Então, eles já começam a estabelecer ali uma meta juntos. Talvez, principalmente, quando aquilo ali vire o noivado. Porque só virar o noivado sem perspectiva, porque se estão noivando é porque vão casar. Então, que é um outro passo. Então, se fica sem perspectivas de dar esses próximos passos, né? E o principal, gente, relacionamento amoroso, quando tem a parte, né, se não é você que tá solteira ainda, mas já saiba você que tá solteira ainda, que quando você tiver um relacionamento amoroso, tem que ter isso aqui, gente, ó. Fechamento das duas partes. Os dois têm que querer as mesmas coisas. Não é as pessoas são iguais, não é isso. Você não é igual ao seu bonito aí, tá? Mas é ter valores iguais, quererem as mesmas coisas, quererem ir para o mesmo lugar. Exemplos clássicos. Por exemplo, uma mulher que quer muito ser mãe e quer então ter um filho. E aí ela tá se relacionando com um homem e, primeiro, de repente, nem sabe se o cara quer. Porque, meus amores, eu tenho feito uns vídeos curtos, colocando vocês para analisarem, até fazerem, como te ensinando e fazendo exercícios curtos, que nesses vídeos curtos dá, que quando você logo já conhece uma pessoa, você precisa saber quais são os valores dela, o que ela pensa sobre a vida, sobre o mundo, sobre relacionamento. O que ela quer? Ela quer ter filho? Ela não quer ter filho? Ela quer casar? Ela não quer casar? Você precisa saber sobre essas coisas da pessoa com quem você está se relacionando. E tem que saber no início. Porque se lá no início você já viu que essa pessoa não quer as mesmas coisas que você já teve a resposta. Se você insistir em continuar e levar pra frente esse relacionamento, desculpa, mas você tá dando murro em ponta de faca, é a realidade. Porque você vai quebrar a tua cara lá na frente, tá? Então, enquanto você não pegar e fazer é um diagnóstico. Ai, eu vou botar essa palavra, tô gostando disso. Deixa eu começar a fazer minhas anotações, que é na live que o insight vem. Por isso que eu quero voltar a ter esse compromisso com vocês. Mesmo hoje, diante da situação que eu falei no início da live, porque eu achei que até segunda-feira já tá tudo resolvido. Eu prometi o reinício do Poção. Eu já tinha decidido no meio da semana passada que eu ia voltar, mas eu anunciei mesmo na sexta-feira pra vocês, né? Então, agora eu já esqueci o que eu ia anotar mesmo. Ai, diagnóstico, tá? Eu sei que eu já tinha tomado essa decisão e anunciei na sexta-feira, tá? Na live, esse episódio do gatinho que eu falei aconteceu de noite, né? E até agora ainda não tá resolvido e tal. E, enfim, hoje eu tenho gravações pra fazer, ontem eu tinha gravações pra fazer, então eu me recuperei. E quando eu começo a gravar, então, assim, baixa muita informação. Eu tô gravando, né, o desafio de 28 dias do Código do Amor Próprio, eu tô gravando durante o mês de maio, né? Então, eu tinha uma das aulas ontem pra gravar, pra fazer a entrega, então eu me arrumei, me ajeitei, e na hora a aula super fluiu, né? É bom isso, é bom porque eu tô aqui dando as minhas aulas, eu tô aqui fazendo o meu trabalho, que é a minha missão como mentora de relacionamentos. Então, isso realmente faz eu tirar um pouco a cabeça de lá. Voltando aqui pro nosso trabalho de hoje, é como se você fizesse um diagnóstico de relacionamento quando você começa a relacionar. Quando você começa a conhecer o cara, ter as primeiras saídas com a pessoa. E eu vou te revelar uma coisa aqui bem importante, que você tem que ter muita atenção quando você começa a sair com a pessoa, quando você é solteira, tá? Começa a sair com a pessoa, e você já vai fazendo esse diagnóstico, ou seja, você tem que começar a perguntar para a pessoa quais são esses valores dela, o que ela pensa da vida, o que ela quer da vida, como que ela vê o mundo, as pessoas. Tudo isso pode parecer, ai meu Deus, mas você quer que eu faça uma entrevista com o cara? É tipo isso, gente. Tipo isso, aos poucos você vai fazendo assim. E no momento que você vai observando comportamentos dele que não são bacanas, que não estão de acordo com aquilo que você pensa e coisas que não quer, você realmente vai botando limite. Só que daí você tem que estar firme como uma imperatriz pra você não ficar a mulher carente que vai continuar levando relacionamento. Ai, porque senão eu vou ficar sozinha, ai, porque senão eu vou perder e tal. Quantas coisas eu também tive que ir reforçando no meu comportamento e na minha postura pra hoje eu estar fazendo essa entrega pra vocês e ter aceitado, né, assim, que na verdade é o que sempre teve lá no meu manual estelar cósmico como missão, mas que eu vinha fugindo porque eu já sabia que eu tava aceitando algumas coisas, principalmente nos últimos tempos que eu aceitei muita coisa, que era total baixa autoestima, né, total carência, total posição de vítima, total coisa contrária que eu digo que você tem que sair disso. E é justamente porque eu passei por essas coisas
que, na verdade, eu fui cada vez me aprimorando mais no que eu sempre tive que fazer. Então, enxou songamonga de dentro de mim, acabou esse negócio, postura de uma mulher imperatriz, uma rainha, uma deusa que somos. Então, eu estou aqui para te conduzir, estou aqui para te chamar, porque quem quer avanço vai fazer avanço. Ou você avança pelo Código do Amor Próprio, com essa edição única do desafio acontecendo, que de repente eu ainda estou analisando até que dia, mas talvez essa semana eu ainda aceite para entrar no grupo com acompanhamento, tá? Mas depois o Código do Amor Próprio segue, ele está sendo gravado para ser o meu produto mais acessível de entrada, com um preço que não vai passar de um determinado limite. E por ele ter essa acessibilidade, é aquele produto também, acesso que você entra, pagou, e ali você já começa a assistir as aulas e já começa a se trabalhar internamente, tá? Com a comunidade do Facebook. Então não é que você nunca vai falar comigo, mesmo nesse produto barato você vai falar comigo, tá? Mas não tem um acompanhamento, como as mentorias, né, que eu tenho, que daí são acompanhamentos mais detalhados, e aí a mais avançada hoje para você estar na mesa comigo é R$18.000. Então, nem todo mundo vai conseguir estar nas mentorias, principalmente na mais avançada. Às vezes você vai conseguir estar na minha mentoria, que é uma mentoria em grupo, que daí ela já acessibiliza, e mesmo assim ela tem um determinado preço, muito diferente do que é a possibilidade do Código do Amor Próprio. E tem uma coisa, o Código do Amor Próprio, independente de qualquer coisa, qualquer mulher que esteja comigo na mentoria, eu recomendo de qualquer forma que ela esteja no Código do Amor Próprio, tá? Porque ele traz muitos conhecimentos e ensinamentos sobre você começar a dizer não, você começar a parar de se anular e começar essa postura, que daí a gente realmente avança mais lá na mentoria, tá? Mas voltando a esse diagnóstico de relacionamento, que eu inventei aqui, inclusive essa palavra que eu vou trazer agora na minha comunicação, é como se fosse isso, você vai fazer esse diagnóstico de relacionamento quando você está começando o relacionamento. E nessa hora, voltando aos exemplos, valores. Então, por exemplo, você, nesse exemplo, é aquela mulher que quer ser mãe. E aí você começa a sair com o cara e vocês começam a conversar. E olha, aqui tem um ponto. As mulheres acham que não podem tocar nesses assuntos com os homens já no começo. Com medo, porque, eu vou espantar o cara. Eu sempre tive esse medo. Eu nunca quis ser mãe, tá? Exatamente. Teve um momento que eu pensei sobre, mas nunca aquela coisa assim, não pensei e bati o martelo que queria, não. Mas pra mulher que quer, eu preciso te dizer uma coisa. Para pensar o seguinte, se você tem certeza, se você quer muito ser mãe, adianta você começar a ficar com um cara, você nem saber se ele quer ser pai, e de repente lá adiante, sei lá, com 1 ano de namoro, 2 anos de namoro, começa a vir à tona, isso vai ficar pesado, e esse relacionamento não vai se sustentar. E aí eu posso te falar, você gastou, você perdeu 1 ano da tua vida, 2 anos. E uma mulher que quer ter filho, ela não pode perder tempo. Não pode, você não pode, porque o teu óvulo tá ficando velho. Eu preciso ser sincera contigo. Então, minha querida, se teu óvulo tá ficando velho, mesmo que você fale assim, Gabriele, eu vou congelar os meus óvulos. Eu tinha uns 33 anos, meu pai me ligou que tinha visto no noticiário dizendo que ele estava vendo sobre essa questão de congelar os óvulos e tal, falando todo delicadamente comigo, que eu tinha que congelar os meus óvulos, né, porque na época eu acho que eu não estava namorando, então era como se fosse assim, o pai preocupado que como a minha espécie, né, o meu sobrenome vai pra frente, né, então poderia ir pra frente, quer dizer, na verdade, o sobrenome do homem, ele só vai pra frente com com filho homem, né? Porque mesmo se eu tivesse um filho, o sobrenome do pai do filho, né, do marido, pai do filho, seria atrás do meu, né? Então, de qualquer forma. Mas eu senti aquela coisa assim, né, de dar continuidade na família. Então ele liga e fala isso e tudo mais. E na época até fui dar uma olhada assim, bem por cima, mas eu disse, não. Eu nem acho que quero ter filho. E se fosse pra ter, eu queria em termos naturais e tal. Então, assim, mas veja que, tu vê, às vezes vai ter pressão familiar sobre isso. Outras vezes, não é só uma coisa tua, talvez uma certa pressão tua. Então, para você não perder tempo, se você não tem uma noção de quem é essa pessoa e o que ela quer e o que ela gosta, quando você tá começando a ficar com ela e começando a namorar, pra que você vai dar continuidade nesse relacionamento que não vai chegar aonde você quer? Se você quer ser mãe, você precisa já saber se esse homem, ele pretende ser pai na vida dele. Porque, assim como eu nunca quis ser mãe de fato, adivinha com quais tipos de homens eu me relacionei? Com homens que não queriam ser pai.
Então, é natural isso. Muitas vezes, homens que nem tinham filhos, tá? Eu sempre tive uma coisa que assim, não quero homem com filho. Então, eu realmente não atraía homem com filho. Depois eu comecei a abrir um pouco isso. Eu disse, tá, de repente, se tiver, só não pode ser bebê, só não pode ser criança pequena, que daí eu realmente não quero, né? Gente, não me julguem, mas é opções. Você pode, pra mim não tem problema. Não, se eu não quero ter filho, eu não quero nem o meu nem dos outros. Se eu quiser criança, eu vou querer a minha criança. Ai, Gabriele, como você está sendo? Tal. Não, gente, é questão de você tem que entender quem você é e o que você veio fazer aqui. Eu não quero entrar numa confusão, numa história, numa coisa que não é minha. Eu não vou virar, em todo um contexto, os meus filhos são vocês. Vocês são as minhas filhas, entre aspas. Ou eu sou a tua irmã mais velha, que tô aqui pra te conduzir, pra te guiar, e eu preciso fazer isso. Então tem certas coisas que na minha vida pessoal eu prefiro dar uma baliza, um limite para aquilo ali, porque eu sei o que eu nasci para fazer, a minha missão. Você sabe? Você tem que saber. Eu sei. Então eu sei o que cabe, o que vai combinar ou não vai combinar no meu estilo de vida para eu fazer o que tem que ser feito. E mesmo vários momentos, quantas vezes eu abdiquei, independente dessas escolhas, né, de estrutura maior, mas independente disso, quantas vezes eu abdiquei de sair final de semana e muitas vezes nesse momento que eu tô fazendo uma reconstrução do negócio, eu estou 100% dedicada para trazer o melhor para vocês nessas mentorias de relacionamentos. Então, eu sei o que eu quero na minha área de relacionamentos, né, com relação ao que vem no pacote ou não, e você precisa saber. Porque não tem nada demais, uma coisa é certa. Quando você decide isso, tá? E eu, por experiência, eu posso te dizer, quando você decide, Gabriele, tá, pois é, eu também tô aqui que nem você, não quero homem com filho. Beleza, então você determina pro universo, eu não quero homem com filho. Não vai aparecer homem com filho pra você. Mas não vai aparecer se você tiver bem certo e firme isso dentro de você. Porque quando eu comecei a abrir, eu falei assim, eu comecei a ficar escassa. Quer ver como você pode ficar escassa? É assim, ó. Quando eu comecei a pensar assim, pois é, né? Mas já tá, parece que tem pouco homem. Se eu ainda for limitar o homem que não tem filho, o homem que não tem, que o homem que tem filho eu não quero, meu Deus, eu reduzi muito a quantidade de pessoas. Então acho que é melhor eu abrir um pouco. Maria vai com as outras, não faça isso. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu experimentei como é que era também me relacionar com um homem com filho, tá? Não em namoros longos, mas namoros mais curtos. Só que a experiência é a seguinte: o homem com um filho, e dependendo da idade da filha, ainda mais se for filha mulher, ele tá ali muito dedicado com a filha. E hoje, como eu tenho essa visão de toda essa parte de desenvolvimento pessoal que eu não tinha lá na época, o que eu entendi? Tô lembrando aqui de duas pessoas, eles eram casados com a filha. Lembrem que esse casados é entre aspas, né, gente? É aquele emaranhamento que não tem um espaço para você, que seria supostamente a mulher dele, que começa como uma namorada e que de repente vai evoluir como uma esposa, não tem espaço. Teve um rapaz que eu conheci, a filha já estava ficando adolescentezinha e ela morava numa cidade próxima aqui de São Paulo. E quando ela ficava um pouco com a mãe e um pouco com ele, que é o pai. E o pai, ele bem presente e tal, bem bacana. Só que era tão próximo que quando ela estava lá, ela dormia com ele na cama de casal. E ela já estava ficando adolescentezinha, se transformando em mulher. Então, assim, ali que eu não tinha ainda, estava começando nessa parte terapêutica, eu comecei a enxergar e eu falei assim, inconscientemente, ele tá casado com a filha. Ele não tem espaço para um relacionamento sério na vida dele. E aí, quando foi uma situação, inclusive, que era meu aniversário, e ele me convidou para estar com os amigos dele e tudo mais, eu fui, foi super bacana. Só que eu não sentia que ele estava ali realmente comigo. E aí era meia-noite do meu aniversário e a gente estava em Cotia, eu estava bem afastado de São Paulo. Eu falei assim, eu quero ir embora. E ele falou que ele não queria ir embora. Mas ele sabe o que ele fez? Ele pegou a chave do carro dele, me pegou... tá na... Como é que ele falou? Tava na reserva o combustível dele.
Ele me deu a chave do carro, dinheiro para abastecer, né? Não pediu que eu abastecesse do meu dinheiro o carro dele, mas disse que eu precisaria passar num posto, porque ele estava com combustível muito baixo. O meu carro estava na garagem do prédio dele, do condomínio. E aí ele disse, não, se você realmente quer ir, você vai, tá aqui o carro, tá aqui, abastece lá pra você não ficar no meio do caminho. E era pra eu deixar, né, estacionar o carro dele e eu pegaria o meu carro e iria pra minha casa, né? Então, depois daquele episódio, eu também me afastei. Por quê? Porque a bacana, ok, a atitude bacana, assim, no sentido, ele me deixou ir, ele me deixou à vontade, na realidade. Mas ele não me levou. Ele não estava ali comigo. Então, gente, essas são coisas que quando você tá... Ele não foi meu namorado, foi um ficantezinho. Na verdade, a gente tinha ficado um tempo atrás, a gente se encontrou. E quando eu observei essa atitude no meu aniversário e a preferência dele foi estar lá com os amigos e tal, eu disse, não, esse não é um cara que eu quero. E ainda tinha essa situação com a filha, né? Que a filha não estava naquele momento, mas eu já tinha captado isso. Eu disse, não, isso aqui não vai virar algo sério. E então... você vai tendo, sim, sinais. Você tem esses sinais desde o início. E se você não quer pegar os sinais, aí você tá... Como é que eu vou usar a palavra? Você já fez um diagnóstico, você tá simplesmente atrasando a tua vida. Eu acho que essa é uma boa palavra pra dizer pra você, tá? Porque senão... como que você vai fazer se você quer ter esse relacionamento? E como eu disse, principalmente mulher que quer ser mãe, você não pode perder tempo. Você tem que se preparar no teu autoconhecimento, você tem que começar a aprender a dizer não, a parar de se anular. E às vezes você vai exercitar isso com alguém de relacionamento ou você vai também exercitando com outras pessoas da sua família. Esses posicionamentos, tá? Porque senão, quando chegar a pessoa que você vai ter que fazer esse diagnóstico de relacionamento com ela, quando vocês vão sentando, trocando uma ideia, conversando, você vai conhecendo... E aí você já vai... ah, não, realmente esse aqui não tá fechando com o que eu quero. Sabe o que você vai fazer? Próximo. Aí eu falei pra vocês que eu ia falar uma coisa importante. E eu vou falar agora uma coisa bem importante. Como é que é essa história, Gabriela? Então como é que é? Vai ficando com todo mundo, né? Daqui a pouco tá transando com todo mundo. Eu não falei isso. Olha só que interessante que você tem que começar a trazer pra tua vida e pra vocês verem, né, gente? Missão é um negócio doido, né? Porque eu já sou mentora de relacionamentos há milhares de anos, eu acho, né? Porque mesmo quando eu não cobrava pra isso, hoje eu enxergo que eu dava mentorias individuais de relacionamento de graça para as minhas amigas, viu? E aí, lá atrás, eu criei uma situação que eu falava pra uma delas muito clássica, tá? E eu vou começar a falar aqui pra vocês e não tô muito preocupada nas palavrinhas não, gente, porque a gente tem que ser bem direta aqui. Não tô aqui pra ficar passando a mão na tua cabeça. Então, é assim. Esse diagnóstico de relacionamento que você vai fazer durante esses encontros. Mas esses encontros não significa que já tem um relacionamento sexual. São primeiros encontros, tá? E aí, eu lembro que quando eu frequentava muito balada e eu começava a observar algumas coisas, eu observava que mulheres pegavam, já conhecia o cara e saía daquela balada e saía com o cara, e já ia pra casa dele, transava com o cara e tal. Tá tudo bem se você fez isso, se você faz isso, mas uma coisa eu vou te dizer. Dificilmente você vai, de um contexto desse, vai virar um relacionamento sério, tá? A coisa começando assim. Porque existem dois caminhos no cérebro do homem, tá? Isso é fisiológico e isso é como funciona o cérebro humano, homem e mulher. O homem, ele vai ter esses dois caminhos. Se no primeiro encontro, já ali de cara, você foi pro caminho sexual sem desenvolver uma conversa, que obviamente numa balada você não consegue, tá? Sem desenvolver uma conversa e tal, você já foi pelo caminho sexual. Esquece, a química dele já ficou assim, ó, na tua cara, assim, ó, essa é só pra sexo. Ai, Gabriele, mas eu já vi histórias, eu sei, eu também já namorei com um rapaz que lá atrás aconteceu assim, e a gente namorou, tá? Foi meu primeiro namorado e a gente ficou um bom tempo juntos, tá? Acontece. Mas, de fato, esse caminho que vai ali no cérebro do homem já fica aqui. Essa mulher... eu já sei que com ela é isso aqui. Agora, o outro caminho é o caminho da conversa, que você vai desenvolvendo uma conexão
através da mente desse homem, do racional desse homem, de certa forma, de como você vai conduzindo conversa. Isso não é jogo, tá? Mas isso causa toda uma neuroassociação de neurotransmissores, hormônios que você vai gerando através dessas conversas com essa pessoa, com ele. Então, ele já começa a ter um vínculo com você. E aí, quando vai para a parte sexual, ele já tem esse outro vínculo. Então, são esses dois caminhos. Se você foi para o caminho do sexo primeiro, você já fica nesse. Se você foi para esse caminho que tem um vínculo e depois você ainda traz a conexão sexual junto, beleza, aí você tem as duas conexões. A outra, você só tem a conexão sexual. Qualquer situação adversa e tudo mais, você não tem uma conexão com o coração de fato e com o mental dele. Tá? Então, gente, isso é algo que até esses livros, tem vários livros relacionados a homens e mulheres, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, esses vários livros famosos que tem, eles trazem bastante sobre isso, tá? Então, o que eu dizia pra essa amiga, gente? A frase fatídica. Eu dizia assim: não sai antes de você perceber qual é a do cara, antes de você perceber, eu ainda nem sabia, né, como hoje veio esse insight sobre diagnóstico de relacionamento, mas eu falava pra ela assim: amiga, meu Deus, tu já saiu com o cara e tal, poxa, antes de você sair saindo com o cara e ter realmente feito esse diagnóstico do cara, né, visto se realmente tá de acordo com alguma coisa que tu quer, não sai transando de cara. Por quê? Porque amor de pica quando bate e fica, gente. Ai, Gabriele, minha gente, mulherada, é isso. Então, quando tem isso, o que pode acontecer? Você vai ficar ligada sexualmente a esse homem e aí como que você consegue depois se desvincular? Você não consegue. De repente é um cara que não tem nada a ver com os seus valores, que não tem nada a ver com o que você quer, mas você quimicamente começa a ficar presa nesse homem, tá? E aí você realmente começa a ficar com dificuldade de se desconectar. Então, quando eu fui estudar alquimia, eu descobri uma coisa lá dentro que foi bastante interessante e me deu respostas para essas coisas, que é o seguinte: quando o homem ejacula dentro da mulher, sem preservativo, sem nada, a ejaculação do homem, né, o esperma, toda aquela substância, ela se mistura com uma substância que nós mulheres temos no útero. E essa mistura cria uma substância nova que se chama menstruo. E essa conexão, gente, faz com que nós mulheres fiquemos presas a esse homem que a gente teve relação sexual e é uma prisão química. Por isso que é muito comum a gente ver as histórias de, sei lá, mulher de bandido, que o cara faz e acontece e a mulher tá sempre ali, a mulher de malandro que chama, né? Que o cara faz a mulher de gato e sapato, a mulher não consegue se desprender, porque quimicamente, cada vez que eles têm a relação sexual e esse homem ejacula dentro dela, cria-se esse menstruo e essa mulher não consegue se desprender, tá? Então, isso eu aprendi dentro dos estudos da alquimia, e aí a gente tem sim alguns florais que a gente começa a aplicar nessa mulher para que ela consiga aos poucos se desprender desse homem, que muitas vezes está no perfil do malandro e ela não vai conseguir sozinha. É bem difícil, gente. É bem difícil, tá? Então, isso explica por que muitas vezes, e por isso essa expressão que eu falei parece mais chula, mas amor de pica quando bate fica, por isso. Porque tem uma química envolvida. Então, você mesma, para se proteger, além de que você vai estar realmente conduzindo a relação de uma melhor forma, mas se você aguarda pelo menos alguns encontros para ter a primeira relação com ele, você já tem mais essa certeza. E se antes disso você perceber, poxa, esse cara é um malandro, nananana, e aí você tem que saber muito bem quem você é, porque eu vou ser muito sincera contigo. Ah, Gabriele, mas e se eu quiser só sexo? Aí você tem que ter essa clareza em você já vai ter que ter firmeza de percepção e você vai ter que saber se você vai aguentar fazer, que nem muitas vezes o homem rotula, essa aqui é pra sexo, essa aqui é pra casar. Aí eu te pergunto, você consegue fazer isso? Tendo a clareza que você já saiu algumas vezes com esse fulano e que você já percebeu, não, realmente esse não é um cara que eu iria querer casar com ele não tem um perfil que eu gostaria para o homem dos sonhos para ser meu marido. Você tem que saber como é que é isso, tá? Aí, você já percebeu isso. Tá, beleza.
Então, mas poxa, eu tô querendo transar com ele. Tudo bem, aí eu te pergunto, você já sabe que você não quer o cara pra uma coisa mais séria, né? Você consegue só ter alguns encontros, tipo meio que racionalizar como se fosse homem e ter só alguns encontros com ele, sexuais, e sem se envolver emocionalmente? Você consegue? Se você consegue entrar e sair dessa situação sem ser lesada emocionalmente, tudo bem, faça o que você preferir, vai em frente. Mas se você já tem essa percepção que você não consegue lidar com isso, que se você transar com ele, você vai acabar se envolvendo emocionalmente, talvez seja mais fácil você colocar a firmeza e a postura de você não permitir que essa transa aconteça, porque ela vai te trazer malefícios. Então, quando você começa a olhar para o relacionamento amoroso com uma certa frieza, que você possa fazer escolhas e você vai pegar realmente a tua régua e vai medir até onde eu consigo ir aqui. Até onde eu vou conseguir dar conta disso. Ou depois você vai estar aí desesperada, porque agora você não sabe mais o que fazer, como lidar com essa situação. Tá? Então, precisa ter cuidado sobre isso, tá? Esses assuntos, essas coisas que a gente tá falando aqui, dessas posturas e tudo mais, eu ensino no Código do Amor Próprio, principalmente o desafio prático, ele traz você na prática com tudo isso, como que você vai lidando com as situações, tá? Então, como eu disse também antes, e eu vou fechar agora dizendo isso pra vocês assim, a gente tá na primeira semana de maio, o desafio começou dia 1º de maio, você entre em contato comigo, tá? Se você tá vendo aqui essa gravação, essa live, quem tá ao vivo, me chama no direct, pra quê? Ou você também vai direto no link da bio, clica e já vem pro Código do Amor Próprio. No YouTube, tá lá naquela página geral do canal, é o primeiro link ali em cima, Código do Amor Próprio. Você clica, entra e vai no direct e me diz, Gabi, entrei, tá? Por enquanto, ainda estou com a possibilidade de você entrar para participar do acompanhamento em grupo, tá? Mas eu ainda não sei até que dia eu vou permitir essa entrada, porque o desafio já começou, então vai avançando muito a turma, fica muito desconectada, tá? Então agora, ainda hoje que eu tô fazendo esse encontro do Poção, ainda dá tempo, mas ao longo da semana aqui, que agora a gente só vai se ver na segunda-feira que vem, tá? Às 12h12, ao longo aqui da semana, você me chama no direct se você vê essa live um pouquinho depois e me pergunta se ainda dá para entrar no acompanhamento. Presta atenção agora. Se você tiver perdido a parte do acompanhamento, o que você faz? Você entra em contato igual para você entrar de qualquer forma no Código do Amor Próprio, tá? Só que daí você vai entrar na turma normal que ele tem, que é, você entra, já tem acesso e você vai fazendo e vai trazendo o que você precisa lá para a comunidade do Facebook, tá bom? Então foi um prazer imenso te servir. Venha para os próximos encontros pronta para você trazer as tuas questões, para fazer a tua mentoria individual aqui, tá? Hoje a gente não teve aqui esse momento, avançamos aqui na conversa, mas venha com esse propósito sim, porque aqui, enquanto você estaria investindo numa mentoria individual hoje 18 mil comigo, aqui você tem a chance de ter essa mentoria individual gratuita para alguma situação que você esteja vivendo no momento e que eu já te dou um direcionamento, tá bom? Então, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no teu coração e agora ação, execução do que você está fazendo aqui. Nos vemos na próxima segunda, às 12h12, no Poção Mágica de Gabi, que voltou para te servir.